Sim. Mas tá bom? Tá bom. Doutora, tem que saber. Mais uma vez é uma alegria grande estar aqui de volta nessa casa, que sempre nos recebe com tanta alegria, e essa alegria recíproca. A gente sente aqui um clima de família, não é verdade? E eu fiquei muito emocionado durante o tempo em que eu estive presente. Eu cheguei por volta das 5 horas, e há mais ou menos uns 45 minutos, envolvidos pela música, a gente foi tendo como que uma abertura de bloqueio da mediunidade, a gente pôde ver o que estava acontecendo. E a gente percebia a impaciência do psiquismo, preocupado pela espera longa, mas se você soubesse o número de espíritos que estão aqui em nosso redor, acolhendo e envolvendo a cada um, independente de estar lá, a gente recebeu aqui. E é muito interessante porque são espíritos assim, de uma simplicidade, de um amor, de uma energia, de uma vibração, assim, a gente não tem como explicar. É só um envolvimento que, se a gente não toma conta, a gente chora e muito. Só de perceber essa movimentação que é extraordinária. A paciência, o amor em que eles nos envolvem. Muitos de nós nem sabemos que às vezes eles nos acompanham após esse tratamento para fazer como que uma limpeza no nosso lar. E é isso que a gente pode relatar no momento, porque continuam aqui conosco. São centenas de espíritos recebendo o tratamento e algo muito interessante. E a gente vai relatar. Espíritos de suicidas, que estão sendo tratados aqui, até interligados a nós. Tá? É bom sempre a gente ter essa paciência. Quando a gente lembra que nos tempos de Jesus, as pessoas necessitadas, elas caminhavam naquelas estradas pedregosas e empoeiradas da Palestina, acorrendo ao mestre por quilômetros, e muitas vezes não conseguiam alcançar a presença dele. No entanto, a espiritualidade os atendia. O tema da noite: as curas realizadas por Jesus. Relatadas nos quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, nós vamos observar que relata-se 26 curas, 26 momentos de curas. Quando, na realidade, a gente vai perceber que foram relatadas 36 curas, porque em um determinado momento, Jesus curou 10 leprosos, de uma só vez. Mas, na realidade, as curas realizadas por Jesus foram inúmeras. Eu gostaria até de dizer para vocês lerem duas obras bem significativas, que vão justamente relatar algumas curas realizadas por Jesus que não estão contidas no Evangelho, ou nos Evangelhos. Um do Djalma Margolo, O Encontro com Jesus, e o outro do João Nunes Maia, Jesus Voltando. Tem outras obras, porque Jesus curou muitos necessitados. Curou do corpo físico, de dificuldades, enfermidades, moléstias, imperfeições do corpo físico, que geralmente são acometidas por desvios morais, desvios espirituais, em transatas existências, em reencarnações passadas. Essas deficiências, essas moléstias, quando o indivíduo já vem com ela, ou quando ela, em determinado momento, ela como que aflora. Nada acontece em nossas vidas sem que haja um precedente. Principalmente em tratando-se de dificuldades no campo da emoção, no campo da própria estrutura fisiológica do nosso corpo físico. Tudo tem um porquê. Nada acontece por acaso. Mas as curas que Jesus realizou, os médiuns da atualidade ainda, no momento, não são capazes de realizar da forma que Jesus as fez. Assim como os seus discípulos fizeram parcialmente. Porque somente aquele que tem a excelência do conhecimento dos fluidos, e aí a gente tem que entrar no capítulo 14 de A Gênese, de Allan Kardec, para compreendermos que,
Como dissera André Luiz, nós estamos como que todos envolvidos em um fluido, que é o fluido cósmico universal. É como se nós estivéssemos, como se nós fôssemos peixes dentro de um aquário, envolvidos por este fluido aquoso, como nós estivéssemos nadando em Deus. Por isso, Paulo de Tarso dissera que em Deus nos movemos e existimos. Deus está presente em toda parte. Em toda parte. Por isso que, com Allan Kardec, nós vamos compreender que Deus é onipresente. Está em toda parte. Ele é onipotente. Ele tudo pode. E é onisciente. Tudo sabe. Obviamente que para nós compreendermos Deus, além do que a doutrina espírita nos faculta, vamos levar ainda alguns milhões de anos, talvez alguns bilhões de anos, que para Deus não é nada, são alguns segundos na sua eternidade. Certo? Mas, como disseram os espíritos, Deus é a inteligência suprema, a causa primeira ou primária de todas as coisas. Ele está presente em tudo e em todos, independente do nosso grau de evolução. Por isso que Jesus, com aquele seu amor, que nós não temos a compreensão ainda, incondicional, ele amava e perdoava até aqueles que lhe maltratavam. Não existe amor maior que esse. Como ele dissera, dar a vida pelo irmão. Porque todos nós somos considerados seus irmãos. Ele que trouxe-nos a ideia de um Deus Pai. Não aquele ser temerário, Senhor vigativo, Senhor dos exércitos, mas Pai. E chamando-o de Pai, na oração Pai Nosso, nós vamos compreender que Ele é Pai de todos nós. E Jesus, ele usava a sua visão, que era capaz de penetrar o psiquismo de cada indivíduo que se aproximava dele, e escutando todas as suas necessidades. É aquele médium completo de todas as faculdades da mediunidade, capaz de penetrar com profundidade o âmago de cada indivíduo, sabendo as suas necessidades. Porque quando Jesus dizia, toda ovelha que o Pai me confiou não se perderá, e é toda. O mais hediondo criminoso da atualidade, ou que já passaram, ou que ainda vai cometer crimes, está sob os cuidados dele. Porque o nosso planeta Terra é um planeta cujos fluidos são muito densos, não obstante existam pessoas aqui muito evoluídas. Mas essas vêm para nos auxiliar, para nos ajudar a sair desse clima, desse psiquismo. Mas é um planeta de expiações e provas. Expiações, aqueles que sofrem decorrente dos seus desvios do passado. E aqueles que, obviamente, vêm submeter-se a provas, como aquele que se ingressa numa escola e, passando por testes, ele, obviamente, vai galgar patamares mais elevados de posição. Então, o mundo de expiações e provas é um mundo muito conturbado, porque está mesclado no mesmo ambiente psíquico uma diversidade muito grande de inteligências. Espíritos muito inteligentes, muito evoluídos intelectualmente, mas muitas vezes estacionários na moralidade. Espíritos muitas vezes que não são inteligentes, o qual deveriam ser no sentido em representar aquilo que eles são em termos de amor, mas que vão à frente. Justamente por causa desse recurso maior, que é a própria inteligência, que é o sentimento do amor. Então, quando os indivíduos se achegavam a Jesus,
em determinado momento, antes mesmo que eles pudessem dizer alguma coisa, Jesus já sabia da necessidade e da intenção de cada um. Jesus às vezes perguntava: o que queres que eu te faça? Obviamente que você vê uma pessoa com uma muleta, com uma perna com uma deformidade, se aproximando ansioso em busca de socorro, dá-se para perceber que está em busca de o estreitamento, sabedor de que Jesus era capaz de fazer aquilo. Porque as curas que Jesus realizava era uma situação tão extraordinária que se tornava incompreensível e inaceitável para um grupo de religiosos da época. Porque eles não eram competentes para fazer o mesmo. Narram um dos evangelistas que eles mataram a Jesus por inveja, sabendo até que ele era o Cristo, por inveja. Vocês viram o que é a tal da inveja. Que doença deformadora é a inveja. Ela é capaz realmente de destruir muitas coisas, muitas pessoas. A energia da inveja. Aí tem outras enfermidades que, às vezes, a pessoa tem uma aparência bela, extraordinária no aspecto físico, mas tem orgulho, tem vaidade, tem egoísmo. São deformidades, são enfermidades e das mais difíceis de serem curadas, inclusive. Porque, às vezes, uma deformidade que você traz numa existência, numa reencarnação, uma deformidade física, você vai passar a vida inteira com ela nessa encarnação. Mas você vai reencarnar resgatando aquele seu débito, daquele, como Jesus dissera, se o teu olho escandalizar, arranca-o para longe de ti. Ele não está falando no sentido material, porque ninguém é capaz de pegar um canivete e arrancar os olhos. Opa, esse aqui não é isso. É, obviamente, submeta-se a uma experiência em que você vai poder ser feliz resgatando seus compromissos. Por isso, muitas pessoas nascem cegas. Se a tua mão te escandaliza, arranca para longe de ti. Em um determinado momento, porque isso vai acontecer. É da lei de causa e efeito, é da lei da ação e reação. Quem ceifou vidas, além de perder a sua vida em determinado momento, e muitas vezes no emocional mais na necessidade de permanecer e é extirpado, além disso ainda pode ter a possibilidade de nascer com atrofia muscular, com dificuldades degenerativas no seu corpo. Nada é por acaso. Deus não erra, sua lei não erra. Aliás, não é Deus quem pune. A lei divina não é punitiva, ela é educativa. As reencarnações, onde a gente resgata, muitas vezes, situações tão dolorosas e difíceis, com muita dor, é para o nosso próprio bem. Nós estamos nos reeducando, regenerando, resgatando. Porque Deus não pune, Deus educa. Deus é amor. Ah, mas por que Deus permite? Não é Deus que permite, somos nós que nos desviamos da lei de amor. Nós somos criados simples e ignorantes. Faz parte do processo de todos, inclusive o próprio Cristo fora. Mas o mal ou o bem é opção a partir do momento em que a gente já tem discernimento. Eu trago sempre uma experiência muito interessante. De que nós sabemos realmente quando nós estamos fazendo alguma coisa errada. Um malfeitor que está cometendo um crime, ele ouve o barulho de sirene e ele sai correndo. Pode ser até ambulância, mas o que vem logo na sua mente é a justiça, é a polícia. Não é verdade? Nós sabemos. Nós temos como que um instinto em nós que nos preserva daquilo que a gente conta como mais importante, a nossa própria intimidade. Então, até no momento em que a gente está agredindo, a gente quer a defesa da nossa própria intimidade. Não obstante, desrespeitando a intimidade do próximo. Porque a gente pensa no eu. Jesus veio trazer uma proposta bem diferente. Que a gente possa preservar o eu, mas também preservar a pessoa do próximo, a questão do respeito e do amor. Então, voltando aos fluidos. Hoje a ciência, nos laboratórios, já está como que dessecando os fluidos.
A física quântica hoje é capaz, dos seus laboratórios especialíssimos, de perceber determinada porção de energia em que há 10, 20 anos não era possível. E com o passar do tempo, toda essa sutileza e implementação tecnológica vai nos favorecer de maneira tal em que se vai poder, como que, pesar algumas das estruturas da matéria invisível, que ainda é considerada matéria. Como a gente diz, nós estamos envolvidos pelo fluido cósmico. E ele é inerente a cada mundo. Aqui no planeta Terra, ele foi trabalhado e desenvolvido pelos espíritos superiores que Jesus ordenou há mais de 4,5 bilhões de anos. E ele já era Cristo, engenheiro sideral. Jesus é o arquiteto do nosso sistema, não só do nosso planeta, do nosso sistema solar. E aí os fluidos que são acondicionados no nosso planeta são para nós. Se nós sairmos da nossa atmosfera terrestre e não estivermos usando um aparelho de oxigênio, a gente não respira. Não é interessante isso? Porque a nossa atmosfera foi desenvolvida para vivermos com essa estrutura física. Assim como nós não podemos viver como os peixes dentro d'água. Da mesma forma, os peixes não podem viver fora d'água. Os espíritos que compõem o psiquismo da Terra, na sua totalidade, quase que totalidade, porque existem espíritos missionários, como dizemos, aqueles que estão à frente e que estão aqui para nos auxiliar, para nos ajudar. Muitas vezes cientistas, professores, escritores, religiosos, e assim por diante. Mas é um número muito pequeno, em proporção ao contingente de quase 7,5 bilhões de espíritos encarnados no planeta Terra. Enquanto, na realidade, pupula em torno dos nossos sistemas, e aí fazendo uma soma entre encarnados e desencarnados, quase 23 bilhões de espíritos. Essa permuta de uns estão nascendo, outros estão desencarnando, para que possa haver um equilíbrio. Segundo os espíritos, no futuro, a Terra poderá, quando houver toda uma estrutura de equilíbrio entre os povos, comportar 20 bilhões de espíritos encarnados. Imaginemos como que não vai ser esse mundo do futuro. Só que os espíritos estarão mais voltados à questão da ternura, à questão da evolução intelectual e moral, à questão do respeito ao próximo, da assimilação das leis de Deus. Por isso que Jesus disse que os justos herdarão a terra. E não é difícil de compreender isso, não. Porque em 100 anos, toda a população da Terra pode ser renovada, e é renovada. E as mudanças de cada século, e as transições de cada tempo. Só que nós estamos agora num ápice de transição. E as doenças da alma estão eclodindo. Por isso, tanta depressão, tanto desespero, de pessoas altamente cercadas de conforto, de luxo, se matando por causa de depressão, por causa de doenças psíquicas, que o indivíduo não consegue alijar-se dela se não tem Deus. Ou seja, se não está com o seu psiquismo voltado à fé. Porque é a fé a ferramenta capaz de remover montanhas, segundo Jesus. Não precisa ser nem muito grande. Ele diz que poderia ser do tamanho de uma semente de mostarda. Mas é preciso que ela ali esteja presente no coração do homem, que é a terra de Deus, onde Deus semeia. E assim, fertilizando e adubando, ela germina, floresce e até frutifica. Jesus, conhecedor desse fluido, ele trabalhava segundo as necessidades do indivíduo. Por isso, por exemplo, a cura de 10 leprosos. Se acorrem até Jesus 10 indivíduos, e naquela época, na Palestina, o leproso, ele era tirado do livro dos vivos. Ele não podia penetrar nas cidades. Ele tinha que carregar um guiso para que, se alguém se aproximasse dele, ele tinha que bater o guiso, aquele gongo, e dizer: leproso, leproso, para que as pessoas se afastassem.
A lepra era a coisa mais terrível, porque era considerada uma pessoa imunda, por isso que fala os imundos, né? Jesus, limpa-me, Senhor. Era assim que eles recorriam a Jesus. Só leprosos foram mais de 70 que Jesus curou. No Evangelho vão narrar esses 10 e alguns outros, mas foram muitos. Ele não curou a todos. Aqueles que acorriam até ele e, obviamente, aqueles que estavam preparados para submeterem àquela cura. Porque muitos de nós temos que carregar as nossas dificuldades até o final da nossa existência. Ah, que martírio! Mas quando chega ao final, há libertação. Principalmente se não houve revolta. Certa feita, alguém chegou para o Chico Xavier e disse assim: Chico, dona fulana, uma vizinha nossa, ficou acamada durante 30 anos, Chico. De maneira tal que seu corpo tinha feridas por onde ela deitava, porque desenvolvia aquelas cáries, né? De ficar no contato constante. Ela sofreu muito durante toda a vida, Chico. Ela vai estar muito bem no mundo espiritual, não é mesmo, Chico? Ele respondeu: depende de como ela passou esses 30 anos. Porque se a pessoa ficou revoltada, ela perdeu a oportunidade. Daí a gente não ter que estar revoltado pela situação que nós passamos. É difícil? Com certeza, a gente chora, a gente geme. Tanto na oração católica de um capelino, que nós estamos sofrendo e gemendo nesse vale de lágrimas. Porque é um mundo de expiações e provas. Se está doendo, a gente tem direito de gritar, de gemer, de chorar. Agora, a questão da revolta vai por nossa conta. Porque aquele que recebe com humildade, reconhecimento de que Deus sabe do que está passando, quem tem fé dá conta. Porque a sustentação chega. A sustentação chega. Então, são inúmeras as pessoas que passam a vida toda num sofrimento atroz e, ao chegar ao final da sua vida, chega no plano espiritual, achando que se livrou daquele problema, não, ainda tem mais uma penitência, porque não foi resolvida a situação por causa da revolta, da não aceitação. E a não aceitação daquilo que a gente mesmo colocou sobre as nossas costas é muito complicado, porque Deus não colocou, foi a gente. Foi a gente. E muitas vezes a gente pede, num momento de reencarnação, determinadas provas, justamente porque a gente vê que a gente cometeu tanta coisa, tanto desvio. Hoje eu sou uma pessoa que eu não desejo mal a ninguém, eu não falo mal de ninguém. Mas isso é hoje, porque graças a Deus que a gente não pode ver o passado. No livro Nosso Lar, um casal teve a oportunidade de rever 300 anos de vidas passadas. Porque no mundo espiritual eles trabalharam muito, já tinham bastante compreensão, e foram merecedores de poderem observar. Só que quando chegou em determinado momento, o mentor chegou e disse assim, ó, daqui para trás vocês não podem ver, não. Não é porque eles não tinham nem merecimento, não, porque a coisa era tão pesada que ia trazer perturbação e desequilíbrio para eles. Gente, quando a gente vê nos escritos das histórias a vida das pessoas que cometeram atrocidades, se a gente se reconhecer uma figura daquela, a gente fica louco. Era muito comum, na própria Igreja Católica que usava o nome de Jesus, cometer atrocidades. Você sabe que naquela época, os bispos, os padres que desenvolviam um instrumento de tortura que fizesse sofrer muito, eles eram até considerados santos. Se você for estudar a própria igreja, você vai perceber que alguns dos santos eram inquisidores. E receberam aquele nome porque foi um título que o Papa deu pelos serviços prestados à igreja. Mas nem todos são santos. Santo significa aquele que se santificou, que se tornou são. E nem quer dizer que tem que estar dentro de um altar. Porque muitas mulheres
no anonimato, porque carregam as suas famílias com todo amor, e ainda os filhos de mães, de outras mães, que fazem a caridade, essas também vão se limpando, se santificando. Muitos homens que fazem o bem. E nunca vão ter uma imagem no altar. Porque, na verdade, todos nós temos que ser santos um dia. Teremos que ser. Por isso que Jesus disse, tudo isso que eu vos fiz, podereis fazer, e ainda muito mais. Não é porque a gente vai ser mais competente que ele, não, porque está muito à nossa frente. É que ele não realizou tudo aquilo que ele é capaz de realizar, porque nós não estávamos, e nem ainda estamos preparados. Então, Jesus, por exemplo, como a gente dizia, conhecedor do fluido, o indivíduo chegava todo carcomido de lepra. Alguém já teve a oportunidade de ver um leproso de perto? Não, eu já. Eu fui até a colônia Santa Isabel e vi como que é o processo. E isso, assim, no meu tempo, pela minha idade, que eu sou novinho ainda, já sob controle, com os tipos de curativos necessários. Mas aquelas pessoas que, inclusive, me levaram lá, que já frequentavam há muito tempo, eles diziam de como era pior. Mas os que eu vi, apesar de já com faixas e curativos, faltavam pedaços de dedo, faltavam pedaços de pé, de mão, de braço. O nariz não tinha mais essa estrutura, era um buraco carcomido. O rosto todo inchado e cheio de putrefação. Isso há pouco tempo atrás. Aí eles diziam que era pior. Inclusive o próprio cheiro de putrefação ambiental. Chegava um indivíduo desse próximo de Jesus, e Jesus perguntava, o que é que você quer que eu te faça? Jesus já sabia da necessidade. O coração de Jesus já estava trabalhando para aquela cura. Mas ele queria ouvir a pessoa pedir e manifestar. Ele dizia, pedi, e dá-se-vos-á. Batei, e abri-se-vos-á. Buscai, e achareis. Porque tem que ser um movimento nosso. Muitas vezes por intercessão de misericórdia de outrem. Aí o indivíduo fala, Senhor, que eu seja limpo. Jesus então dizia, quero. Jesus fala, o querer de Jesus. Quero. Quando ele falava quero, começava aquela transformação revigorante e as estruturas moleculares eram trabalhadas de maneira tal, com uma aceleração, que era como que fosse uma mágica. O indivíduo se restaurava, se restabelecia e saía gritando e pulando de alegria. Isso irritava em muitos fariseus, porque eles não eram capazes de fazer. E Jesus os repreendia sempre, dizendo que eles apenas queriam ostentar a túnica de púrpura e linho e ainda se alimentar da fortuna das viúvas e daqueles que, obviamente, iam até eles em busca de favores do céu. Imaginemos, por exemplo, que Jesus fazia isso de todo o coração a qualquer momento e era proibido trabalhar no sábado. Pois Jesus fazia principalmente no sábado. Porque ele queria ensinar, não era para provocar, não era para irritar, que Deus está presente em todos os momentos. Ele, inclusive, diz o seguinte, meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Vocês já imaginaram se, por um ritual que a gente simplesmente tomou por simbologia, Deus parasse? Então tinha que parar tudo. Aí a gente ia parar também. Porque em Deus nos movemos e existimos. Deus não para. Deus obra a todo instante. Chegou-se um determinado dia em que Jesus entrou na sinagoga e lá estava um homem que tinha a mão ressecada, a mão atrofiada. E ele precisava trabalhar, ele precisava continuar mantendo a sua família, ele consertava barcos de pesca. Jesus, já sabendo da necessidade dele, entrou no templo e aí disse assim, porque já sabia que os outros iriam dizer, hoje é sábado, é possível curar alguém no dia de sábado? Porque Moisés proibiu. Mas
Jesus dissera: eis que está diante de vós um que é maior que Moisés. Moisés realizou alguns feitos com a sua mediunidade, mas ele não fez o que Jesus fez. Ele era um dos enviados, era um dos servos de Jesus. Aliás, nós homens, até na condição de missionários, a gente desvia. A gente faz coisa errada, equivocada. Moisés fez e muito. Tanto que nós estamos até hoje complicados por causa disso. Porque se ele tivesse mantido a mensagem da forma que deveria, não teria acontecido. Imagina, ele recebeu lá no Tabor, no Sinai, os 10 mandamentos. Um deles, não matarás. E aí tem ponto. Ele acabou de receber aqueles 10 mandamentos. Quando ele chegou lá e viu que eles tinham feito o desejo, ele mandou decapitar dezenas. Deus não matará, ele mandou. Mas a coisa interessante, que durante esse tempo, o irmão dele estava envolvido. E ele mandou matar os outros, mas o irmão dele ele não mandou matar, não. Entenderam? Então, muita gente até hoje traz complicações de entender. Ah, porque é pecado. Ah, isso não pode. Ah, porque Moisés proibiu. E até os que se dizem que são evangélicos, eles são bíblicos. Eles são orientados pelo Velho Testamento. Porque quando fala de amar ao próximo, de respeitar o próximo, de que mediunidade, isso é coisa... Não pode não. Moisés proibiu. Ah, mas foi Jesus quem otorgou. Porque ele, no capítulo 10 de Mateus, ele deixa por trás as coisas que Moisés trouxe na lei de Italião. Os 10 mandamentos continuam porque é sagrado. Mas ele vai dizer: curai enfermos, ressuscitai os mortos, né? Mas ele fala: de graça recebeste, de graças dai. Porque Moisés proibiu a mediunidade porque era um comércio ao tempo dele. Mas ele proibiu a maioria da multidão. Os iniciáticos não, porque sabiam como lidar com a questão. Inclusive, ele tinha lá a pitonisa que ele buscava, orientações dos sábios, que eram os médios da época. Ele não ia em qualquer um, né? Então, nós vamos percebendo, ele entrou ali naquele dia na sinagoga e falou assim: é possível, então, fazer um trabalho de amor ao próximo no dia de sábado? E é um trabalho. Eles ficaram pensativos. Ele chega então perto do homem e fala assim: estende a tua mão. Automaticamente o outro estendeu a mão e o braço ficou regenerado. E eles então começaram: esse aí tem parte com o demônio, porque olha, ele curou no sábado. Gente, isso é uma coisa tão interessante. Tem algum judeu aqui no nosso meio? Alguém? Porque eu vou falar aqui da forma que tem que ser dito. Tem quem judia, mas não tem judeu. E a gente respeita muito. Nós respeitamos, obviamente. Mas tem algumas coisas que não tem cabimento. Por exemplo, às vezes eu vou trabalhar em algum edifício em Manhattan, e aí a maioria do pessoal que mora ali é judeu. Por causa do que está escrito no livro. Você passa no 13º, não é 13º, porque não tem, não pode ter. Mas vai até o 20º. Vocês entenderam uma coisa dessa? Quem trabalha nesses pés aí sabe que o irmão não está falando mentira. Até hoje, esse tipo de coisa. E ainda por um tempo, tinha que ser o toque de voz, né? E o companheiro tinha que estar lá, abrindo, apertando, porque nem podia apertar o botão do elevador para descer e para baixar, porque trabalho, dia de sábado, não pode. Entenderam? Então, com Jesus realizando as curas, e ele fazia isso especialmente nos dias de sábado, dentro da sinagoga. Ele fazia isso em toda parte. E eles então queriam persegui-lo por causa disso, e trazer transtorno e dificuldade para Jesus, né? Nós vamos percebendo, por exemplo, que ele não realizava as curas não somente com a sua presença, mas com a sua palavra. Porque ele impunha as mãos. No caso, por exemplo, do cego de Cafarnaum, ele de Betesda, né? Ele chega para o cego e fala assim: o que é que eu te faço? Eu quero que o Senhor me cure, que eu volte a ver. Ele então cospe na terra, uma coisa interessante, né? Com a saliva, porque tudo que provém da boca de Jesus é curativo, né? A boca do amor. Então ele faz um barrozinho
coloca no olho do indivíduo e fala, vai lá agora e lava. E quando o indivíduo foi e lavou-se, voltou a ver. Em outro caso, o centurião de Cafarnaum vai de encontro a Jesus e fala, Senhor, o meu servo está lá na minha casa, eu tenho muito amor por ele. Porque, na verdade, havia um vínculo muito grande. Ele era um servo, realmente, um escravo. Mas que tinha cuidado dele quando criança, dos filhos dele, criou aquele amor. E ele vai de encontro a Jesus porque ele estava muito enfermo e prestes a desencarnar. Aí ele diz, Senhor, eu não sou digno de que entrei debaixo da minha morada. Eu sou homem, tido como autoridade. Eu digo a um, vai e ele vai, vem e ele volta. Ele vem. Jesus percebe que inteligência desse indivíduo. Porque aquele centurião sabia que se Jesus falasse, os espíritos que são capazes de vencer o espaço e o tempo no ápice de segundo, ali estariam para curá-lo. E foi isso que aconteceu. Jesus fala, vá, o seu servo está curado. E ele então agradece e vai. Quando ele vai chegando na proximidade da sua residência, veio outros servos e, com alegria, dizendo, Senhor, Senhor, ele está salvo, ele está curado. E ele então fala, a que hora se deu isso? Justamente para constatar, a tal hora. Aí, foi justamente a hora que o Senhor disse para que eu pudesse voltar, porque ele estava curado. Ele fez várias, inúmeras curas. Jesus era capaz de favorecer o indivíduo que já havia perdido todo o seu conteúdo de fluido vital. Por isso que Lázaro, que estava no túmulo já há 4 dias, ele diz, Lázaro, vem para fora. Muita gente pensa, né, que é para sair só fora da tumba. Não, vem para fora, porque Lázaro já estava no mundo espiritual, parcialmente. E ele vem. A filha de Jairo é também restituída da sua vida, porque já estava num processo de desencarnação. O filho da viúva de Naim, aí muita gente vai dizer, era catalepsia. Então tinha muita catalepsia, né? Todo o poder me foi dado na terra e no céu. E tem muita espírita até hoje que briga, que cria um alvoroço, porque, mas isso é contra, né? Nós sabemos lá da capacidade de Jesus na sua totalidade, dos seus conhecimentos? Não. Se ele foi aquele que há 4,5 bilhões de anos proporcionou recursos para um futuro de mais de 20 bilhões de anos num planeta como o nosso, a fim de que nós pudéssemos fazer aqui a nossa evolução, outros espíritos de outros mundos intermediários, assim, porque os mundos são solidários, que tem um conhecimento profundo dos fluidos e das leis. Ele é capaz de tudo, 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 tudo. O cego de Jericó, por exemplo, Bartimeu, e quando Jesus fazia essas curas, mais e mais as pessoas reconheciam nele a autoridade e a presença do profeta esperado. O cego Bartimeu, ele era muito amigo de Zaqueu, o publicano. Porque Zaqueu era um publicano, mas ele era um homem muito generoso, muito caridoso. Então ele ajudava Bartimeu. Bartimeu se aproxima de Jesus em determinado momento e, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, me cura. O que quer que eu te faça? Que eu volte a ver. E Jesus assim o permite. E quando ele volta a ver, a primeira coisa que ele quer é se apresentar a Zaqueu, por causa da caridade, do vínculo que havia entre eles, para dizer da presença de Jesus, porque Zaqueu também era muito perseguido, você publicano, né? O publicano era detestado, era um cobrador de impostos, e até hoje quase ninguém gosta de pagar imposto. É verdade, gente. Não vamos dizer que a gente adora, não, porque não. Então, Zaqueu fica maravilhado com aquela cura daquele amigo. E ele vai dizer, olha, de hoje em diante eu não vou mais precisar da sua assistência nesse sentido, porque eu vou poder trabalhar. E ele então sente uma vontade muito grande de ver Jesus. Por isso que tem aquela passagem memorável
de Zaqueu, o publicano, que vai de encontro a Jesus. Ele era baixinho, gordinho, né? Era de pequena estatura. E o povo, ele sobe no sicômoro pela narratória de um espírito amigo, não é porque ele sobe porque ele era pequenininho e gordinho, não. É porque o povo viu que era Zaqueu publicano, eles faziam assim, não deixavam. Era Jesus que estava passando. E isso acontece conosco, gente. Às vezes, quando a gente impede uma pessoa de continuar na sua caminhada, em alguns aspectos, trazer dificuldade para ele. Jesus está passando na nossa vida em todos os momentos, até naquele momento em que a gente não está nem prestando atenção nele. Com as coisas boas que estão acontecendo na nossa vida. E às vezes vai acontecendo uma coisa boa para um nosso amigo, para uma pessoa amiga, e a gente tenta barrar, entrar na frente, né? Mas Zaqueu vai ao encontro de Jesus porque também sentiu uma necessidade muito grande de curar a sua alma, as dificuldades que ele trazia no seu emocional, no seu psicológico. E ele então corre e sobe do sicômoro, na figueira estéril, né? E quando Jesus ia passando, percebe que ele ali estava, já sabia quem era, das suas dificuldades, das suas necessidades. E aí ele fala, Zaqueu, desce depressa. Ninguém tinha apresentado ele para Jesus, não. Jesus disse, todas as ovelhas que o Pai me confiou, eu as conheço por nome, uma a uma. Vocês já pensaram? A gente acha que são só os 7,5 bilhões, né? Segundo os Espíritos, são esses 23 bilhões. E chegando mais. Ele conhece cada uma. Agora é o seguinte. Eu não conheço todos vocês, principalmente por nome. Né? Qual o nome da senhora? Manuela. Dona Manuela. Jesus chegaria aqui agora, entrando ali antes de eu pronunciar o seu nome, ou depois, bem depois, e Manuela, conhecendo seu sobrenome. Mas ele conhece o nome do seu pai, do seu avô, do seu tataravô, e ele conhece a Manuela agora, mas ele é capaz de relatar o seu nome em todas as encarnações que a senhora esteve aqui, que a gente não sabe quantas. Entendeu? O homem desenvolveu com o seu psiquismo a suficiência dos computadores. E ainda haverá na Terra computadores tão extraordinários, capazes de elaborarem situações incontáveis. Mas a estrutura do psiquismo de Jesus é extraordinária. Esse ser é extraordinário. Ele é o nosso irmão mais velho. É aquele ser que Deus nos deu, não só por Salvador. Ele fala que ele veio para conduzir as ovelhas do Pai. É o orientador. É aquele que tem o conhecimento de toda a estrutura da nossa evolução. E é aquele que a gente menos ouve. Na hora em que a gente sente a dor apertar, a gente grita pelo seu nome. Mas nos momentos em que a gente está vivendo a vida tranquila, serena, em que a dor não dói, a gente nem se lembra. Porque nós devemos ser gratos a Ele em todos os momentos da nossa vida. E principalmente no momento de alegria. No momento de abundância, que não está faltando nada. Ele é Salvador nas dificuldades. Mas Ele é aquele que deve ser reconhecido nos momentos da nossa alegria. Existem espíritos que aceitam compromissos de passar toda uma existência sem receber a cura espiritual. Um deles, um exemplo extraordinário para nós, Chico Xavier. Gente, houve um momento da psicografia do Chico em que ele não recebia mensagens, ele recebia o receituário de Dr. Bezerra de Menezes. As pessoas iam até as reuniões e ele psicografava horas e horas. Uma das noites de receituário, o Chico estava atacado da sua glaucoma, porque já havia como que rompido a estrutura ocular, e a dor é uma coisa impressionante. Se alguém toca o nosso olho como que sem querer, ou se cai um cisco ou um objeto qualquer, a gente fica meio que enlouquecido. Imagine o órgão dilatando e contraindo com muita dor, e ele lá tranquilo, psicografando. Ele passava a medicação, doutor Bezerra, a medicação para os necessitados,
estando ele necessitado. Agora, coisa muito interessante, né? O Divaldo Franco, certa feita, esteve do lado de Antônio Loreto Flores, que estava já na fase quase terminal de câncer. Um médium de Belo Horizonte, alguém já deve ter ouvido falar, lá daquela região ali do Ferrela, próximo ao Rio Arrudas, o Centro Espírita Amor e Caridade, que era também um médium de uma sensibilidade extraordinária, que fazia curas também, interessante, você fazia o receituário. E eles estavam uma noite também psicografando, e o Divaldo estava do lado dele. E viu que pingava lágrimas de sangue no papel em que ele estava psicografando. E ele estava psicografando com o doutor Bezerra. Quando terminou a psicografia, o Divaldo disse que perguntou para ele assim, dói? Ele dói muito. Por que você não pediu ao doutor Bezerra? Aí ele, não, eu sei o tamanho da minha dor e a necessidade que tenho dela. O doutor Bezerra atenda outros que necessitam mais do que eu. Então tem espíritos que são capazes, aí muitos diriam, isso é masoquismo? Não, é porque o indivíduo sabe o tamanho da dor que deve doer. Eu, por exemplo, não. Porque quando me dá aquela dorzinha no estômago que é insuportável, eu vou até um certo ponto. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Mas quando ela começa a doer muito, meu Deus, me ajuda. Mentira, não, sabe? Porque doer dói demais, não é verdade? É por isso que muitas vezes a gente acorre às reuniões, às igrejas, aos templos, em busca de amenizar o nosso sofrimento. Alguns espíritos não, eles são capazes de suportar até a dor em benefício do próximo. Madre Teresa de Calcutá, franzina já nos seus últimos dias, com dificuldade, e a mãe dela ainda diz, a gente tem que amar até doer. Eu falei, meu Deus, mas é tão difícil de amar, quanto mais amar até doer. Irmã Dulce, gente, lá em Salvador, na Bahia, pequenininha assim, né? Em determinado momento da vida dela, ela não podia deitar, por causa da insuficiência que ela tinha nos pulmões. Então ela ficava num banco tosco. Inclusive o Fantástico teve a oportunidade de pegar isso. Podem procurar o que vocês acham. Hoje é fácil, né? Ela se sente até um pouquinho incomodada, tadinha, ela vira assim para continuar com o cochilo. Porque às vezes ela dormia 2, 3 horas sentada porque não podia deitar. Aí um dia o Raul foi visitá-la no hospital porque ela estava numa situação muito crítica. E aí ele sentindo que às vezes fazia assim, um movimento com o rosto, pela dor, incomodada. E ele falou assim, tá doendo, né, minha irmã? Ela, o que, meu filho? Tá incomodada de ficar aí? Tô, meu filho, eu tô doido de sair daqui porque eu sei que tem gente precisando de mim. Era assim que ela pensava. Você quer mais? Jesus, nos últimos momentos, lá na cruz, ele recebeu aquelas 70 chibatadas, que quando ele chegou lá já não tinha sangue. Exaurido tudo pelas chagas. Outro teria desencarnado antes. Ele não, ele arrastou até lá, porque ele iria entregar ao Pai a sua alma, né? Chega lá e eles ainda ficam aqueles cravos de 15 centímetros nas mãos dele. Nem é o preguinho trabalhado, que é de hoje, né? Porque crucificação eles fazem ali na Filipina. O indivíduo fica lá 5 minutos, 10 minutos pregado. Mas aqueles cravos grossos que Jesus recebeu, aquilo lá, imagina. Depois de 70 chibatadas, de carregar aquele peso imenso, de 70 quilos, que era quase o peso do seu corpo físico, e de ter passado a noite toda recebendo humilhação e tortura, ele chega em um determinado momento e fala assim, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Pede perdão. Doendo a dor que nós estávamos fazendo, e ainda é capaz de pedir perdão. Então, para a gente entender Jesus, a gente tem que realmente começar a abrir o nosso coração. Porque foram imensas e muitas as curas que ele fez. E ele continua fazendo. A gente não tem tempo. Porque me dá uma epilepsia falante. E eu gosto de falar. Então eu iria relatar para vocês experiências que eu passei. De curas em momentos que eu não tinha religião nem conhecimento de nada. Eu achava até que eu era doido. Porque eu via espírito. Ninguém ouvia. Você viu onde passou? Aqui, rapaz. Mas você tem uns minutinhos de relatar uma pra gente. Então eu vou relatar. A minha mãe desencarnou, eu tinha 9 anos de idade. Meu pai, 14 para 15 anos. Quando meu pai desencarnou, eu fiquei sozinho. Eu não tinha ninguém para me ajudar, para me sustentar, nem nada. Então, por isso que eu gosto de relatar, porque eu estar aqui, a gente poderia dizer, é um milagre.
Porque eu indivíduo que não tinha ninguém com arrimo, sustentação. Não tinha trabalho, não tinha nada. Eu não sei, gente, se for para falar, eu tenho que reviver aqueles momentos para entender o que aconteceu comigo, porque realmente. Mas eu cheguei um momento, assim, por causa da má alimentação, até a falta dela, eu fiquei tão doente que um dia eu cheguei no meu cafufo, que era um quartinho mofado, num porão escuro, que ninguém tinha por existência uma pessoa ali viver, e eu não sabia rezar também, tinha aprendido há pouco tempo, não dá tempo de narrar tudo. Bom, e nesse dia eu falei assim, Deus, me tira daqui, me mata, eu não sabia falar outra coisa, me deixa eu morrer, porque eu estou sofrendo demais, está doendo muito. E aí da parede assim, saíram dois espíritos, um era minha mãe, o outro era um outro espírito que eu só fui saber depois, quando eu fui ver uma fotografia dele num centro espírita, que era o doutor Adolfo Bezerra de Menezes. E aí ela estava assim, um pouco constrangida e triste me ver naquela situação, e eu fiquei desesperado, né? Eu queria, não sabia se chorava, se gritava, se ria. Era minha mãe, que não via há mais de 5 anos, né? E aí ela, meu filho, calma, fica tranquilo. Olha, mamãe me tratava como se eu fosse um bebezinho dos 10 anos, dos 9 anos ainda. Vai te levar num lugar, mas você me ajude, por favor. Você não pode ficar por lá, você vai ter que voltar. E quando ela falou que eu ia ter que voltar, eu falei, meu Deus do céu, vai continuar. Pensava assim comigo. E eles me puxaram assim o corpo, eu só fui sentindo a coisa sem entender. Como se eu tivesse tirado de dentro de um lençol molhado. Eu olhei para trás, meu corpo ficou lá dormindo. Eu falei, eu estou sonhando? Estou morrendo? O que está acontecendo comigo? E entraram comigo para dentro da parede. De repente, eu me vejo deitado numa maca. Quando eu assisti o filme Nosso Lar, eu achei interessante as empurradas das macas, não tinha as rodinhas, né? Estava flutuando. E era daquele jeito o lugar onde a gente estava. Tinha, assim, dezenas, talvez centenas daquelas macas. Algumas pessoas eu via deitadas, outras não, estavam cobertas. Eu pensava comigo mesmo, aquilo é defunto. Eu já vi aquilo em velório, né? Aquilo é morto. Mas ali não tinha ninguém morto, estava todo vivo, é muito espiritual. E aí, ela falou, olha, agora você vai, fica tranquilo, meu filho, vai acontecer alguma coisa, mas fica confiante, tranquilo. Não falou comigo que tem a fé, não, porque eu nem entendi essa estrutura que é fé. E aí, esse espírito pôs a mão assim no meu pé, eu senti uma energia tão forte, um calor, mas um calor que me incomodou, porque eu transpirei de uma forma impressionante. Depois eu fui entender, aquela energia irradiativa era para tirar as toxinas que estavam no meu corpo, porque senão eu ia desencarnar. E logo, a gente já não estava mais ali. Nós estávamos sentados num banco, e era noite. Ela sentada de um lado, ele do outro, e eu no meio. E ela conversava comigo, eu não ouvia a voz desse senhor. Eu só via ele balançando a cabeça, fazendo assim. Ela vai e conversava comigo. Em determinado momento, eu falo para ela, mãe, deixa eu ficar aqui com a senhora. Não, meu filho, agora é hora de você voltar. Não, mas eu quero ficar. E desse eu quero ficar, me assusta, a gente já saiu da parede, eu estou vendo meu corpo lá, né? E eu, não, mas eu quero ficar, eu não quero ficar, meu filho. Não, tá na hora, tem que ser agora. Você não vai poder ficar aqui com a mamãe. Você tem que ficar, você não vai poder ir com a mamãe, você tem que ficar aqui. Nós temos muita esperança em você ainda, assim, um espírito relator. Da minha mãe. E aí, de repente, ela me colocou no corpo, eu olhei para o lado, ela me deu um sorriso triste, e os dois entraram para a parede e se foram. Quando eu olhei para o despertador, tinha passado apenas 15 minutos, parecia que tinha sido umas 3 horas. Eu falei, 15 minutos? Meu Deus do céu! Só que, gente, eu estava com um reumatismo infeccioso, cada tornozelo meu estava dessa grossura. Eu levava 20 minutos para percorrer 500 metros. De tanta dor. Me apelidaram nessa época de pezão de sapatão, porque meu pé realmente estava parecendo que eu tinha elefantíase. Uma pessoa fala, você? Não, eu sou assim mesmo. Eu estava acomodado, já tinha meses naquela situação e doía muito. E aí eu dei uma relaxada e dormi. Amanheceu, eu me levantei sem me lembrar de nada, calcei o tênis sem nem perceber que o tênis estava bem relaxado, era um tênis barato, né? Bem relaxado, e saí andando para uma casa de uma amiga que ia me dar o café da manhã.
Quando eu estou subindo aquela rua, sem calçamento, sem asfalto, aquela rua que quando chovia, para a gente subir, tinha que engatinhar, de tanto que escorregava de lama e barro, eu lembrei, mas meu pé não está doendo. Quando eu levantei a barra da calça, eu dormia naquela época de calça, com a roupa que estava, não existia essa coisa de pijama, de trocar, era uma peça só que tinha. Às vezes lavava 3 dias para lavar, e mesmo assim tinha que ficar com um calçãozinho. Eu ia na biquinha lá, lavava o tecido, mal secava, tinha que vestir. E quando eu vou chegando na casa dessa senhora, eu levantei, meu pé, eu fui lembrando, eu sonhei, alguma coisa aconteceu. Foi um milagre, na ideia. Eu vou chegando, batendo o portãozinho lá da casa, ela abriu aquela portinhola da porta, assim, aquela janelinha, e ela me viu e pôs a mão na boca e começou a chorar. Meu filho, o que aconteceu com você? Porque eu estava caminhando normal. Aí eu levantei e mostrei para ela, ela senta aqui e me fala. E eu falei para ela o que tinha acontecido. E ela era muito católica, mas tinha uma mediunidade extraordinária. Ela falou assim, não, meu filho, foi a sua mãe mesmo. Foi a sua mãe que veio e te curou. Mas, posteriormente, a gente veio saber que foi uma oportunidade que a gente queria desencarnar mesmo naquele tempo, mas nos deram mais um tempinho para ficarmos aqui. Graças a Deus, em determinado ponto, oh meu Deus, por que em outro, né? Porque a gente acerta e erra. Mas eles não fazem por eles tudo com o outorga do plano superior. Os espíritos superiores que trabalham as nossas curas, que trabalham em nosso favor, todos por autorização de Jesus. De Jesus. E Jesus não pode fazer nada por ele faz por Deus. Ele dizia que o seu alimento, que a sua vontade, que a sua inspiração, que a sua força, que todo o seu fervor era alimentado por Deus. Por isso que ele diz, tudo isso que eu vos fiz podereis fazer, porque não fazemos de nós, mas daquela energia que promana de Deus em benefício de todos nós. Porque Deus quer a felicidade de todos nós. De todos. Independente da nossa religião, independente da nossa cor da pele, da nossa condição financeira, social, intelectual. Ele quer o bem de todos nós. E o tempo agora acabou avançando muito. E a gente teria que continuar, mas não dá tempo. A gente agradece e só diz o seguinte. Jesus está trabalhando por nós nesse momento. Vai trabalhar daqui a pouco, amanhã, depois, o ano que vem, e por todo o tempo que nós estivermos necessitando dele. Porque vai chegar um determinado momento em que a gente não vai estar dependente dele. Estaremos trabalhando com ele. E é para isso que ele realmente tem estado e trabalhado por nós. Muita paz e alegria a todos. Muito obrigado.